Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações sobre o Fluminense e uma reflexão, né? Alguns jogadores podem acabar deixando o Fluminense, mais jogadores, e também como que anda ou como que pode caminhar as negociações do Fluminense nessa janela de transferência de contratar jogadores. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like. Toda vez que você deixa o like nesses vídeos, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. Então você dá uma moral gigantesca pra gente, nos ajuda a chegar aos 13 mil inscritos, que é a nossa meta. E também tem duas opções novas aqui. Uma é hypar o vídeo. Você vai lá do comentário, puxa para o lado, clica em hypar o vídeo, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance também gigantesco. E se você puder se tornar membro do Falando de Flu por apenas R$ 2,99 por mês, você se torna membro, vai ter acesso a grupo exclusivo do Falando de Flu, vai participar de sorteios e lives aqui no canal também. Então, dá essa moral pra gente aí. Sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Vamos começar falando primeiro de uma possibilidade de saída, né? Hoje à tarde surgiu a notícia que talvez Martinelli possa estar de saída do Fluminense. Um jornalista inglês falou que 4 clubes da Premier League monitoram a situação do volante. O Martinelli que teve um destaque muito positivo no Super Mundial, embora ontem ele tenha falhado de forma tosca e patética, mas fala que clubes da Premier League estão estão monitorando o jogador. Basta a gente lembrar que nas últimas reais transferências o Fluminense vendeu o André para o Wolverhampton e vendeu o Arias para o Wolverhampton. Então talvez possa acontecer, né, do Martinelli ter também o mesmo caminho, né, da Inglaterra. Por quê? Se você parar para ver Evanilson, João Pedro, todos os jogadores revelados na base do Fluminense estão jogando na Premier League. Então isso também pode ser que atrai um pouco dos holofotes da Premier League para contratar jogadores do Fluminense, né? E também uma deixa que a gente tem que falar é o seguinte: o Martinelli era especulado também na Roma, caso o time da Roma não conseguisse fechar a contratação do Richard Rios. O Martinelli tem passaporte europeu, né, passaporte italiano, se não me engano, e o Richard Rios acabou que não foi para a Roma. Ele acertou sua ida para o Benfica. Então pode acontecer também da Roma vindo atrás do Martinelli, jogador, né, que ao lado do Fernando Henrique, ele é a acreditei que tem mais jogos pelo Fluminense. Tem muitos títulos também pelo Fluminense, das revelações recentes. É um dos principais jogadores em número de partidas desde 2020, que ele é titular do time do Fluminense. Então, tipo assim, é um cara que muita torcida despreza ele, mas eu sei o valor que ele tem, eu acho que ele é um jogadoraço. E tenho certeza que quando ele deixar o Fluminense, todo mundo vai sentir muita falta dele. Então, é bom de ficar ligado, porque esses boatos do clube europeu, pelo Super Mundial que ele fez, acho que justifica talvez uma possibilidade de saída do Martinelli do Fluminense. Tomara que não, tomara que ele fique aqui, possa nos ajudar um pouquinho mais, por mais que sofra críticas e tudo mais, né? Tem até um vídeo dele ontem, após ele errar o passe, né, no jogo contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, ele chorando em campo, né? É um cara que sempre foi muito criticado, quando dá a volta por cima, ele costuma ficar na dele também, tem alguns jogadores que vão lá provocar a torcida, e ele pode deixar o Fluminense, mas claro, negociações evoluindo, tendo novas informações, a gente volta aqui, grava um vídeo e te deixa sabendo de tudo aí sobre o Matheus Martinelli. Agora vamos falar de jogadores que podem chegar no Fluminense. O que eu quero falar? Primeiro, eu vejo um grande movimentação nas redes sociais, no grupo do Falando de Flu, nas lives do Falando de Flu, pedindo reforços para o Fluminense. E eu concordo com todos, a gente precisa qualificar o nosso elenco, elevar o nível do nosso elenco. Só que a gente tem que ter algumas pontuações aqui, igual por exemplo, desde o início da janela de transferências, já foi falado alguns nomes no Fluminense, como o caso do Nestroça, jogador colombiano, foi falado em Roger Guedes, foi falado em Claudinho, tipo assim, algumas especulações de torcida e outras especulações realmente que teve negociação, teve contato do Fluminense, né? Teve o jogador também que estava jogando futebol mexicano, peruano que joga no México. Então, só que o que eu penso aqui? Essas questões de negociações têm uma preocupação muito grande. O Mário, normalmente, quando ele vai fazer algumas contratações, ele acaba errando. Ou contrata muitas apostas, ou contrata jogadores veteranos, ou jogadores que nem sejam tão veteranos, mas que pagam um valor muito alto nesses caras, que não trazem um retorno técnico esperado. Vou te dar um exemplo. Canobi. O Fluminense vai pagar 40 milhões de reais no Canobi. É nítido que o Canobi não vale os 40 milhões de reais investidos no Fluminense, que o Fluminense investiu nele. Por quê? Ele não consegue, atacando, ser um jogador efetivo, ele não consegue levar perigo ao ataque, jogando como atacante. Então, tipo assim, você paga 40 milhões num jogador que não rende. Então, como que você paga esse valor num jogador que não rende? Você poderia ter investido esse dinheiro em outro jogador. O Soteldo, por exemplo, também. Pode ser que com o passar do tempo a gente queime a língua. Eu queime a língua aqui de falar do Soteldo. Mas também o valor que o Fluminense se propôs a pagar no Soteldo é um valor absurdo. Um valor que você sabe que dificilmente você vai ter um retorno técnico dentro de campo suficiente para justificar a contratação do Soteldo. É um jogador que se machuca muito, é um jogador que já teve problemas disciplinares. Por mais que o treinador tenha pedido a contratação do jogador, eu não tenho confiança que ele vai render. E o Fluminense se propôs a pagar um valor muito alto. Então, esse para mim é o primeiro X da questão. Como que vai ser as contratações feitas por Mário, por Paulo Agione, por Matheus Montenegro? Como que esses caras vão atuar no mercado para trazer contratações realmente que venham para jogar, que venham para somar?
E um dos termômetros disso é a questão do Renato Gaúcho falando, olha, eu não quero mais aposta, eu quero jogadores que sejam realidade, que cheguem aqui para jogar. Então isso acaba também dificultando um pouco a busca do Fluminense no mercado, porque ele quer caras que estejam pronto, e ele não está errado. As apostas foram feitas no início do ano. E também tem um outro lado, que é o nosso torcedor, que é a Flora. Por exemplo, assim, eu faço live aqui 2, 3 vezes na semana, às vezes até mais do que isso. E muitas pessoas vêm aqui e falam, o Fluminense tem que contratar Luiz Henrique, o Fluminense tem que contratar Roberto Firmino. Esses jogadores assim, gente, eu tenho total noção que não tem como o Fluminense trazer. Eu tô fazendo esse vídeo até pra gente poder trocar uma ideia. Por quê? O Fluminense não tem dinheiro para ir na Rússia e tirar o Luiz Henrique de lá pagando à vista. O Fluminense não tem dinheiro, por exemplo, para bancar um salário de 10 milhões por mês por Roberto Firmino. Então são coisas que eu tenho certeza que não vão acontecer. Então isso me preocupa. Porque quem são jogadores que talvez o Fluminense possa contratar que esteja pronto? Roger Guedes. É um nome que você olha, você vê, pô, esse cara já bateu lá e voltou várias vezes. O Fluminense, se tiver um dinheiro para comprar ele, talvez ele possa querer voltar. Claudinho é um jogador que está muito tempo fora do Brasil. Dependendo de como for a negociação, pode acontecer de voltar. Só que eu também fico um pouco confuso. Quais são os nomes que talvez poderiam chegar no Fluminense que chegaria pronto para jogar? Para se adequar nesse esquema que hoje o Renato faz. É muito difícil você também, agora fazendo um pouco também de advogado, não estou defendendo a gestão não, gente, mas você olhar e falar, cara, quem que pode ser substituto do John Ares que vai jogar igual o John Ares? A gente não tem nenhuma certeza que o cara que chegar vai jogar igual o John Ares. Claro, a gente fala de Roger Guedes. O Roger Guedes pode até jogar bem ali, mas a gente não sabe que se ele vai conseguir performar tão bem igual o John Ares performava. Outro nome também que de vez em quando é especulado do Fluminense, Richarlison. Cara, eu não tenho certeza que o Richarlison vai voltar pro Brasil e vai jogar muito bom. E esse é um dos maiores medos que eu tenho. O Fluminense investiu um dinheiro muito alto no Richarlison, porque é o jogador que o Fluminense especulou no início do ano, especulou no meio do ano, e pode ser que continue essas especulações. O Tottenham está um pouco inclinado a aceitar a proposta pelo Richarlison e talvez possa acontecer isso. O Fluminense vai lá e oferece um valor que não tem condições, assim, absurdo no Richarlison, e ele não vai te dar tanto retorno assim. Então eu acho que os clubes sabem que o Fluminense tem um dinheiro por causa do Super Mundial, então o Fluminense vai ter que ir com cautela no mercado, mas principalmente tentar acertar as contratações. Desde o início do ano passado, o Fluminense está errando muito nas contratações. Qual foram os jogadores que foram contratados e chegaram sendo titulares? A gente pegar o time. O Fábio estava em 2023, Samuel Xavier estava em 23, Thiago Silva voltou, não porque foi uma negociação feita assim, né, porque o cara quis voltar, aí o Freitas está jogando, mas muito questionado. Na esquerda, você tem o René jogando também, né, que veio custo zero ali, até tem sido bom, mas o Gabriel Fontes gera questionamento, aí do meio de campo. O Martinelli já estava nesse time. O Nonato, né, voltou várias vezes, voltou em baixa também, né, mas já fazia parte do ciclo, não foi um achado, foi um cara que já tinha batido lá, já tinha voltado. Aí Nonato, o Facundo Bernal sim, foi um cara que eles acharam ali, estão lapidando, ainda não está 100% pronto. E no ataque? O ataque a gente não tem uma constância, tanto que o Germancano, que é um dos caras mais criticados, estava desde 2023, para mim merece ainda a posição, mas é um cara que tem 37 anos e artilheiro do time, com 16 gols, tendo mais do que o dobro do vice-artilheiro, e sendo muito criticado, muito questionado. Então, tipo assim, o Fluminense nas últimas idas ao mercado acertou, tipo assim, de 20 nomes que contratou, acertou 2 ou 3, que foi Bernal Serna, que joga de vez em quando e mesmo assim é muito criticado. Então, tipo assim, tá difícil, né? Contratar e a diretoria do Fluminense também não consegue ir no mercado de forma boa, de forma precisa, de contratar caras que cheguem e joguem e consigam servir bem o Fluminense. Então, essa é a minha preocupação. A gente está continuando monitorando o mercado, analisando para ver se quem o Fluminense pretende trazer, tem que trazer. Eu acho que essa pressão da torcida também vai acelerar um pouco a chegada de jogadores, mas a gente continua aí de olho e qualquer novidade a gente vai trazer aqui para você. Então eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Fluminense, se inscreve, dessa moral pra gente. Deixa seu like nesse vídeo aqui, porque toda vez que você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. E também, se você puder hypar o vídeo, puxa pro lado do comentário ali, clique em hypar o vídeo. E também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você dá uma moral gigantesca pra gente. É isso aí, galera. Saudações tricolores e até a próxima.